Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, o local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tem a Laura e hoje comentaremos o quarto episódio do MasterChef Mais, que foi ao ar nessa terça, 6 de dezembro. O top 6 virou top 4, que formou a final. Laura, 4 episódios, a gente já tá na final do MasterChef. A gente vai comentar semana que vem já os dois vencedores, né? Que já dando spoiler que é uma coroação dupla. Nossa, passou rápido, né? Mas também foi poucos episódios. Mas tem que acabar antes do ano novo, né? Eu acho. Ai, eu acho fim de ano, né? Aquele clima muito de finale mesmo. Não dá vontade de continuar, né? Mas esse plot twist de dupla, não esperava. Ninguém esperava, né? Mas olha, já tô adiantando que especialmente nós estamos gravando esse episódio no dia normal que a gente sempre grava, na Vandinha Feira. Né? A gente grava nesse episódio nas quartas, né? Que eu acho que é uma das melhores polêmicas do Twitter da atualidade, é só porque a coitada se chama-se Vandinha. Gente, Vandinha, pra mim, a Wanda existe Wanda e Vandinha, então vivam com Será isso. que é Mas assim, porque a gente é acostumado com os filmes da família Addams, tudo com esse nome, é esse povo que não é que tá achando estranho? Sei esse lá, pelo povo que é menos eu esqueço, eu já tô poliglota, né? acostumada. É É esse povo que Vandinha? gosta de ser poliglota, quer ser tudo. Olha, eu acho, Laura, que isso é treta de começo do mês, final do mês, pra aumentar o engajamento do Twitter. Que a gente sabe que influencers fazem isso, né? E a gente viu que foi a influência que começou tudo isso. Mas, voltando ao MasterChef, Fazer. esse episódio sai especialmente na sexta, dia do Jogo do Brasil. Ou seja, se você não quiser assistir o jogo, ou se o Brasil perder, vem afogar as mágoas ouvindo a gente, porque o episódio do Extra Podcast semana saiu na quarta. É pra dar um intervalinho entre um e outro. Eu botei esse pra sexta. E vão ver que o da quarta-feira a gente falou de Corrida das Blogueiras, top 6. Quem ó, escuta a gente pelo Masterchef sabe que a gente faz uma análise de desempenho com o ranking de todo mundo pelo desempenho na temporada. A gente fez a mesma coisa na Corrida das Blogueiras e foi bem legal, uns resultados que a gente não esperava que aquela pessoa tivesse tão bem e que outras tivessem tão mal. Mas vamos lá. A primeira prova foi prova eliminatória, porque né, tivemos dois eliminados e foi uma caixa misteriosa. E os 6 participantes participaram dela tranquilamente, ninguém teve vantagem. Eles vendaram os olhos e tiveram que tirar 3 ingredientes da caixa misteriosa apenas pelo tato e ainda ter que usar a air fryer. Laura, foi uma prova cheia de coisas, né? Porque era caixa misteriosa, eles vendados para tirar ingredientes e ainda ter que usar air fryer. Foi uma coisa bem assim. Vamos fazer 3 provas de uma vez só? Achei uma baboseira esse negócio de ter que tirar o negócio vendado. Cara, eu já falei sobre isso. Eu acho que às vezes eles exageram na necessidade de dificultar, sabe? Precisava. Pra que tirar um ingrediente? Qual a graça? A graça não é criatividade, tudo. Você dá os ingredientes e fala pra pessoa assim, tá, mas o que, você vai ter tudo isso aqui. Aí depois, não, mas você vai ter que tirar tal. Eu acho isso super legal. Por que que precisa criar todo esse gimmick, sabe? Ai, me estressei, não gostei, já fiquei irritada. Não gostei da ideia dessa prova. Aí Laura já começou chutando a caixa misteriosa pra Cara, longe, eu achei porque não muito gostou. besta, entendeu? Eu achei, tá, pra quê? Fechou os olhos só pra criar um negócio pra mim, pra quê? Eles viraram melhores cozinheiros por causa de porque tirou. Não, eu acho que assim, já existe um mistério, já existe uma dificuldade em você ver tudo e tipo, ah, você tem que tirar 3 coisas daí. Primeiro porque não é ingrediente que você tinha pensado, então você vai ter que ser criativo com isso, e aí depois, podia ser assim, tá, vai fazer tal coisa, aí o que que vocês vão fazer, tudo, aí depois, agora você tem que tirar 3 coisas. Tá, muito melhor do que, só um negócio lá pra criar um. Eu achei só besta, porque tá, é isso? Então tá. Eu achei interessante na parte da Airfryer porque quis dar uma confusão ali, né? Porque ficou com cara de prova patrocinada, né? Tinha que enfiar aquela a máquina ali e tinha que rolar. Então eu não sei como isso ajuda e atrapalha ao mesmo tempo os participantes. Porque, por exemplo, é um aparelho que nem todo mundo sabe usar, gente, porque nem todo mundo tem. É, Então, tem tem isso aquele nível. mesmo. A gente viu, por exemplo, a Betty sofrer um pouco, né, para regular o Uhum. tempo. E mais uma vez o Sérgio, que é a pessoa que mais ajuda naquela cozinha do MasterChef na história daquele reality show. E deu pra ver que ele foi ajudar, mas era uma coisa assim: se você não soubesse usar, tinha grande chance de você ser eliminado. Porque podia queimar, ou podia não ficar cozinhado, ou podia acontecer mil coisas. Então a É. pessoa tem que ter cuidado no que aconteceria. E falando em Sérgio, ele foi o vencedor da prova, mas a Glaci foi eliminada dessa prova, que eu achei que essa prova foi muito corrida, porque, por exemplo, eu não assisti essa prova ao vivo, assisti pelo YouTube.
mas eu achei que faltou algum quê nessa prova, sabe, pra acontecer. Ficou um pouco mais Nossa, eu assim, achei eu não muito consegui corrida prestar muita também. atenção, porque como eram duas eliminações, eu acho que eles correram por causa disso. E pronto, pra mim uma das partes mais engraçadas pra mim foi quando o Fogaça chegou pra falar com a Betty e a Betty fez, ai, não sei o que, Jacan, sabe? Pra mim foi, eu achei legal, porque ela fala numa tranquilidade do mel do mundo e o Fogaça continua falando como se ele realmente fosse Jacan. Então, teve esses pontinhos assim, mas eu achei essa prova meio assim, ok, porque não era uma prova em si de habilidade culinária propriamente dita, como eu falei. Tinha air ali, air fryer no caso ali, mas tinha que saber dominá-la, né, para poder fazer coisas melhores. Não era só ligar e deixar o tempo e fazer também. Então, eu acho que Porque perdeu um pouco do brilho. air fryer, ela não é igual você, panela é tudo igual também, né? Cada air fryer trabalha de uma forma. E também tem todas as questões, por exemplo, você fazer uma batata na air fryer, você tem que pincelar azeite para ficar melhor, sabe? Alguma coisa assim. Esse tipo de coisa que, cara, quase ninguém sabe, entendeu? Você sabe usar uma air fryer, eu acho que todo mundo sabe usar muito mais um forno que uma air fryer, né? Olha, eu particularmente não sei usar nada. Eu sei Sim, mas fazer uma você cozinha e entendeu entrar o em que eu quis combustão. dizer, tá? Não Não, eu sei. força. Não, mas se eu pegar numa, eu consigo usar, né? Assim, eu consigo usar. Mas eu acho que pra chegar num programa de culinário e soltar assim do nada, é meio difícil, né? É porque tem segredos para fazer coisa na air fryer que você não é óbvio, entendeu? A gente tá com air fryer aqui em casa recentemente, né? E aí a gente às vezes descobre coisas assim, sabe? Não é uma coisa, tem coisa que não é óbvio como assim um fogão ou uma panela para você usar. E como eu falei, foi tanta coisa pra essa prova que perdeu o encanto de ser uma coisa só. Ou era pra ser só caixa misteriosa, ou era só pra ser vendado tirando os itens, ou era pra ser só airfryer. Então foi tudo ao mesmo tempo, tudo, É. todo lugar ao mesmo tempo, né? Que nem um filme, mas não rolou pra mim. Tanto que a Glacy foi eliminada, eu fiquei um pouco surpreso porque ela tava com desempenhos bons, assim, né? Não era uma pessoa que a gente Nossa, eu imaginava também. saindo. Então eu fiquei meio assim, nossa, mas é o que a gente paga por reality shows com temporadas rápidas. Vai ter gente saindo por deslize, e como eu gosto sempre de falar no MasterChef, pode ser o melhor cozinheiro que for, mas se foi mal naquele dia, infelizmente vai ser eliminado. Mas eu era uma pessoa que eu pensava que ela não fosse sair. Eu Se não pensava for tipo que a cotada, às Nádia vezes tem os fosse cotados que sair. ficam, né? Eu tava achando mais que a Nádia tivesse com um cara que fosse sair por ter sido um desempenho negativo semana passada, mas não, foi ela e foi bem legal. E se eu não me engano, foi a Nádia, eu não sei que foi. Me esqueci o nome aqui agora. Se foi a Nádia ou foi a Betty que cozinhou pensando na filha, eu acho que foi a Nádia, né? Foi a E achei Nádia. Aí engraçado o Jacan que reclamou. o Jacan reclamou. Eu digo, eu acho engraçado, né? Que é naquilo que a Laura sempre falou aqui quando veio nas temporadas recorrentes, que é amadoras e profissionais, principalmente amadoras, que é a cozinha de casa. Que, né, que eles às vezes aclamam, porque veio com gostinho de casa, com toques de casa, e às vezes eles usam isso pra te criticar e quase te eliminar. Então, né, fica aquela dualidade dos comentários jurados que é dois pesos e duas medidas, um peso e duas medidas, para o que vai acontecer com A os Helena participantes. usou muito isso nesse episódio de coisa de casa. Como é que ela falou? Ai, agora eu não vou lembrar. Eu até na hora eu prestei atenção, falar, ah lá, tem que falar isso na hora. Ah, mas ela falou, ela fez bem um comentário assim, ah, que isso era muito comum na minha casa, igual assim. Então eu gostei muito. Ela falou isso. Eu lembrei muito na hora. Aí, comida de casa. Então, vamos logo então para a prova eliminatória 2, que eu pensava que a prova eliminatória 2 seria com todo mundo. De novo, e ela teria a prova eliminatória. Já que ela falou, essa é uma prova eliminatória também, né? Com a primeira, eu pensei que ia, mas não. O Sérgio e o Pietro, que foi um destaque positivo, ficaram no mezanino, e só a Beth, Astro e Nádia fizeram a prova de eliminação. Uhum. Então, quando eu vi que a Beth saiu, antes de falar, eu também fiquei surpreso que a Beth também tenha sido até destaque da gente aqui, né, nesse podcast semana Cara, passada. Então, é típico da gente, né, Laura? Escolher uma pessoa é positivamente nossa bem cara. e na semana seguinte ela ser eliminada. É tipo Laura falando que a Argentina ia ser campeã da Copa do Mundo, o que pode acontecer, Pode mas acontecer ainda. tomou logo uma derrota de cara, né? Mas não vai acontecer, gente, porque o Brasil vai ganhar da Argentina, porque eu não vou ficar sem o jogo do Brasil para ser humilhado. A gente já foi no 7-1. O Brasil ainda nem ganhou da Croácia. Que fique É, claro, né? Aí tá mas falando vai assim. ganhar. Vamos com fé que a gente vai Será? ganhar. Esse podcast não sai sexta? Sai Imagina você sexta. gravando falando isso.
E aí Vamos lá, gente. perdeu. Esse podcast sai de madrugada na sexta. Ou seja, você que tá. Conta aí pra gente se você tá ouvindo esse episódio antes do Jogo do Brasil ou depois do Jogo do Brasil. E venha na minha arroba, né? RichLSCosta no Twitter. E venham dizer se eu acertei ou errei. Porque o Brasil vai ganhar da Croácia de 4-1. E não apostei isso no bolão. Botei no bolão, eu botei 3-1. Mas agora eu vou sonhar alto. Né? Mas, voltando pro MasterChef, a prova eliminatória 2 foi de Rocambole de Natal, pois eu não sei pronunciar o nome original. Mas como o Fogaça falou que é Rocambole de Natal, eu aceito, porque é mais fácil de pronunciar. E eu achei o clima natalino bem legal, Papai Noel entrou, teve tudo direitinho. E pra mim também foi uma outra prova muito rápida. Porque, por mais que tenham só 3 participantes, era uma prova que os 3 não tinham conhecimentos de cara. Eu achei que eles estavam com a sensação de que queriam fazer um programa corrido, não só editado, como executado. E foi isso que me passou, porque foi tão assim, já, né? Já tá assim. Então, não sei o que Mas aconteceu, tanto que eu não prestei atenção você não viu ao demais. vivo, né? Eu não vi ao vivo. Cara, eu achei que acabou muito rápido o episódio. Eu até tava assistindo e eu falei, ué? Aí eu olhei pro relógio, ué, já ainda? Porque tava cedo pra mim, porque tem acabado, os MasterChef têm acabado tão tarde, né? Eu achei que acabou muito rápido. Então eu concordo. Olá, e essa prova é uma Muito prova rápido. difícil de fazer, né? Que nem todo mundo é familiarizado, não, né? Eu vou cair naquela coisa que a gente fala da empada. Rocambole não é uma coisa que você Pra faz também. Ah, mim, eu já acordei, vou fazer pra rocambole. mim, Não é essa assim. prova parecia a prova do Bake Off, sendo bem sincero. Já vi esse tipo de prova no Bake Off. Eu acho que assim, para uma temporada tão curta, precisava de duas provas assim de a gente teve a do bolo já, precisava de outra assim. Eu acho que não. Achei que foi uma escolha errada de, de prova, né? Assim, não achei uma boa escolha não. Porque eu acho que E isso é um problema dessa temporada, você por vai ela dizer ser que essa rápida, prova né? foi legal? Não foi legal. Eu acho que fizeram nas pressas, porque pra fazer uma final com 4 em forma de duplas, né? Eu acho que estavam muito apressados, porque vai começar o MasterChef Júnior, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas fizeram muito corrido. Mas assim, a Beth foi eliminada, eu também não esperava a eliminação dela, como falei. O Astro venceu, ó, o Astro aí teve ascensão. A Nádia acabou sendo a única mulher na final. E eles foram divididos. Aí, Laura, você gostou da eliminação da Beth? Você achou que ela ia ser eliminada ou não? Ah, eu acho que na prova mereceu. O dela foi o que estava duro, não é? Aham. Eu acho isso muito para rocambole duro, complicado. E tava feio também o dela. Além de duro, tava feio. Eu achei, pelo menos. Eu acho que assim, ela tava com muita dificuldade, né, na prova. Deu para ver que ela tava com dificuldade. E aí é uma pena, assim, mas não achei. Assistindo assim, não achei que pareceu injusto. O da Beth, que eu fiquei meio assim, eu até entendi, tipo, que ela fez um deslize e tal. Mas eu acho que talvez ela poderia ter tido outra chance, mas é difícil ali, né? Mas eu achei ali na hora assistindo dela tava duro. A explicação me convenceu. A explicação me convenceu é ótimo. Mas tipo, eu achei que fez sentido. É que é difícil porque, como ele falou, ela talvez tivesse outra chance se fosse uma temporada regular, né? Que tivesse, tipo, estavam em 6, É, só saísse um, aí na semana que vem ser porque mais um, ia ficar ali teve 5. eliminação, essas duas eliminações, né? Ela não teve um tempo. Eu fiquei meio mal porque eu acho que ela tinha ido muito bem até então, né? Então eu acho que ela poderia ter tido uma chance por isso, assim. Ela errou uma prova só, tipo, ela não teve tem gente que tem a opção de errar e depois, tipo, errar e depois já tem a eliminação para salvar, né? Ela, infelizmente, não teve essa opção. Ela errou muito na hora errada, né? Errou na hora Inclusive, errada. mandar um beijo pra Beth, porque ela não só compartilhou o podcast no Instagram dela, começou a seguir a gente e falou que tá adorando. Então, beijos, Beth, né? Beijo, Beth. Eu fiquei triste com a sua saída. Eu achei que É, ela era uma das que eu queria ver na final. gente, o top 4 ficou com Nádia, Sérgio, Astro e Pietro. E a Ana Paula Padrão fala que será em duplas. Ficou a Nádia e o Sérgio, o Astro e o Pietro. Primeiro eu quero dizer que ficou uma divisão até boa, porque Sérgio e Pietro estão com bons destaques positivos, então não ficou uma dupla, porque eles ficariam muito fortes. Eu acho que os dois juntos seriam muito fortes, já que Astro e Nádia deram algumas derrapadas maiores no decorrer dessa curta temporada. E eu acho que ficou muito corrido, porque em nenhum momento eles trabalharam em dupla, nem e ficou faltando uma prova em equipe, por sinal. Mas não deram isso pra gente. Eles não Não competiram em teve dupla. Se eles tivessem serviço. competido em Lembra que eu dupla, falei que eu queria uma prova de serviço? Não teve. não teve.
Eles não competiram em dupla. Se eles tivessem competido em dupla, saindo as duplas toda semana, que é uma coisa que eu critico em reality show, mas a Netflix já fez reality shows que as pessoas saem em duplas, por sinal. Quem quiser assistir Next in Fashion, tá lá, a temporada ainda. Eu acho que é da Netflix, hein? Se não for, procura aí, Next in Fashion vai estar lá, mas eu acho que é de lá Next mesmo. Fashion não é na Amazon, não? Ai, eu não sei se eu errei o nome do, Vou do reality. pesquisar Gente, não aqui, sei. vai Vamos falando. pesquisar aí, a Lara vai pesquisando, que é em dupla, mas ele nasceu em dupla. Então eu achei assim, interessante no sentido de ser quatro na final, mas fica um pouco É Netflix. desinteressante. É como? É Netflix mesmo. A da Amazon é aquela da Heidi Klum. Eu Tá confundi. vendo? Acertei. Acertei, gente, não errei, não teve equívocos aqui hoje. Hoje, né? Por enquanto, o Hoje. podcast ainda não terminou. Mas eu achei que deu uma brochadinha, gente, falar em dupla, porque em nenhum momento isso foi levantado, isso foi dado. Ai, Mas eu achei achei nada a interessante, ver. como eu falei, a divisão. E quero ver porque vão ser uma prova de. Eles vão servir um menu completo de Natal, né, na aula? Vão ser uma ceia. Então dá pra É, ser uma coisa legal. isso foi interessante. Eu achei, assim, pode ser legal, mas eu achei nada a ver, duplo do nada. Achei nada a ver. Eu fiquei, tá, mas por quê? Cara, foi o que eu falei. Às vezes parece que eles estão tratando como se fosse porque eles são mais velhos, assim, tipo um favor. Me incomoda muito, sabe? Como se não fosse participante de real, assim, às vezes. Não sei, esse negócio de duplo me passou muito essa impressão. Tipo, pode ser só impressão, mas eu não gostei. Eu achei muito nada a ver. Falei, por que que eles têm que dividir o título? Tipo, tá, duas pessoas vão ganhar agora, legal, mas tipo, por quê? Aí eu achei muito nada a ver, não gostei, não gostei mesmo, desculpa. Ah, é até fofo, eles são muito fofos, muito queridos, todos, né? São todas pessoas que parecem super legais, muito fofos. Adoro, me faz sentir falta dos meus avós. É, beijo pra minha avó, lá em Belo Horizonte. Vó, te amo. Mas eu achei meio nada a ver, cara. É como se falou, não teve prova em duplo, não teve nada, assim, tipo, a única coisa que teve foi que eles se mostraram muito solícitos durante a temporada, muito legais. Eles não criticaram, eles ajudaram um ao outro e tal, mas mesmo assim, por que que você tem que dividir o título? Ah, eu não gostei, E não. isso mostra que esse cast foi mal aproveitado, que eu acho que esse cast renderia tanto, gente, se fosse uma eliminação Ah, eu só por também acho. semana e com uns 10 participantes. Eu acho que a Band ficou com essa necessidade. A gente pode criticar, gente, a Band, porque a Band, como eu sempre falo, não paga a gente. No dia que a Band pagar, vocês vão ver que esse podcast vai ser elogios. A gente vai tirar elogios de caixas misteriosas. Mas tem que criticar porque, assim, perderam a chance de fazer uma temporada muito boa, muito legal, porque é uma temporada Sim, nova, né? É uma porque eles temporada são muito, interessante, eu então achei eles muito perderam carismáticos, assim, isso. os participantes, muito queridos, assim, eles são bons de TV, assim, de assistir. Eles fazem bons confessionários, porque uma coisa que a gente sofreu muito nesse ano foi gente fazendo confessionário, né? Mas eu achei que tinha muita gente boa de confessionário eles faziam momentos legais, interessantes, assim. Eu gostei bastante. Mas olha, uma coisa que pode ser bom foi como eu falei, que já que é uma ceia de Natal, deve render coisas interessantes, e coisas legais e coisas emocionantes nessa final. Eu Então, espero que tenha alguma comida muito cafona, tipo gelatina pôr do sol. Você sabe o não, que é eu quero gelatina ver pôr quem do vai sol? fazer o pavê e vai servir. Eu acho que o Astro é a cara que vai servir um pavê e vai falar que é Não, pra perguntar ao jurado se é pavê ou pra comer. pelo, Então, pe- pelo perfil, pelo preview que teve no final, não sei se você chegou a assistir, você viu? Tinha eu vi. algum que era um pudim ou um manjar. Já falei, ah lá, tinha que ter. Mas eu quero que alguém faça gelatina pôr do sol, só porque eu tava pensando nisso. Quem sabe o que é gelatina pôr do sol? Você sabe, Rich? Não sei, não chegou aqui no Gelatina meu pôr do mundinho. sol era um doce que tinha muito quando eu era. Muito doce. Minha avó amava. Era um doce que tinha muito quando eu era criança. Essas festas de vó, assim, de velha. Tinha muito, tinha muito. E é uma receita que usa gelatina, pêssego em calda e um creminho. Eu adorava, e faz muitos anos, eu pensei, meu Deus, preciso fazer uma gelatina pôr do sol, faz muito tempo que eu não como. E isso me lembra muito gente mais velho. E eu lembro de comer gelatina pôr do sol no Natal, então eu acho que tem que ter. Espero que alguém faça uma coisa assim, surpreendente. Gelatina pôr do sol, a dica. Gelatina pôr do Tá sol, vendo? manjar, creme de papai. E tá vendo? Uma coisa que a gente pode criticar dessa temporada é que, como eles não aproveitam tantos participantes, nossos episódios ficam acabando sendo mais curtos, né? E não tem muito o que ser falado porque foi corrido. Esse mesmo foi corrido. Eu vou criticar. Band, por favor. Foi corrido. Não sou muito E rico. sabe por que tudo foi corrido? A gente sabe por que foi corrido, gente. Como eu falei antes. Tá vindo aí o Masterchef Júnior. Aí eu vou falar, dar uma de Laura. Eu pergunto, pra quê? Por que o Masterchef Júnior não vem tipo em abril do ano que vem? Sabe? Não abre alas do Masterchef do período 2023
com o MasterChef Júnior, porque vão ser 2 vezes por semana. E eu já quero adiantar, gente, que infelizmente a gente não vai comentar aqui nesse podcast. A gente sempre vocês sabem que a gente comenta tudo MasterChef aqui. Mas a gente não vai comentar porque a gente tem um monte de episódio do Extra que ainda vai sair esse ano. Um monte, eu Não, digo, e porque olha vão sair só, vamos 4, né? falar. Tá, vamos falar. Chega o final de ano. Eu, pessoalmente, vou entrar de férias do trabalho. Você também vai entrar de recesso no trabalho, né? A gente entra de recesso no trabalho. Tem mil coisas acontecendo, tem evento. Eu vou viajar, vou lá ver minha avó, tudo. Quem começa uma série de programas dia 20 de dezembro? Essa é a época de ter especial. Se fosse um especial natalino, sabe? Mas o especial de Natal, o especial de fim de ano, porque essa época de ter especial de fim de ano, tudo, não de começar um programa que vai continuar em janeiro, tipo, que é a época que a TV é nada, só volta a existir na época do Big Brother, sabe? Uma parada assim, eu não entendi o propósito, não sei se tem alguma regra na Band, tem que ter Masterchef toda semana. Só pode, Rich, vamos ver se tem isso no contrato deles. Porque, gente, vai começar um programa dia 20 de dezembro, 5 dias antes do Natal. Me explica Não, e isso. Laura, e você falando isso de especial de Natal, fica aqui uma dica pra banda, porque se isso acontecer, vocês ouviram primeiro aqui. Olha que às vezes esse podcast prevê. Esse podcast previu o Masked Singer desde quando começou na Coreia, que a Laura chegou dizendo aqui que era um quadro do Faustão, mas virou um reality show solo, né? Mas Eu, eu, eu fui muito trendsetter com Masked Singer, não é verdade? é, olha, Laura, vê se você vai gostar dessa ideia. Se a Band quer um especial nesse final do ano, com 2 dias na semana, ou 4 episódios só, né, pra ser um especial, por que a Band não chama participantes do Mais, do Profissionais e do Amador e faz provas em trios, com um de cada temporada competindo em Ah, provas em legal, equipes ó. pequenininhas? É Faz o um prato Super simples, Bowl, faz a tipo grande uma coisa, final do um Masterchef. especial, né? Faz um especial, tipo, seria legal, tipo, ver, por exemplo, a Laís, que venceu o Amador, num time com o Diego, que venceu o Profissional, e um dos vencedores do Mais, sabe? Seria bem interessante de ver ele interagindo. É tipo a Fernanda, que foi segunda colocada, com a Thalita, que também foi segundo colocado, com o segundo colocado do Mais. Então seria bem interessante ver isso acontecendo, essa dinâmica, porque seria uma coisa nova, e trazer participantes que o público já viu, que estimula a pessoa a assistir. Talvez algumas pessoas assistam mais porque ficam em casa e porque é o fator kids, né? Criança em reality show sempre tem um fator É. fofura que atrai as pessoas, mas Não, eu acho que a eu Band acho que eu vou conseguiria. acabar assistindo um pedaço, sei lá, mas, cara, 20 Não, de dezembro. assistir, eu acho que eu vou assistir, comentar, eu acho que eu vou comentar. Os episódios do podcast não tem, gente, porque já vou adiantar que, olha, que terça-feira, dia 13, sai o Extra Off com as melhores séries de 2022. Eu, Tom e Laura assistimos algumas séries no decorrer do ano e vamos dizer as nossas melhores aqui e dizer o porquê, né? Se prepare que tem muita coisa diferente aí, muita coisa igual. No dia 20, no dia que estreia o MasterChef Júnior, tem o Extra Podcast com os piores participantes de reality show de 2022. Esse aqui dá pra gente fazer um episódio de 5 horas, porque o que não faltou foi gente ruim em reality show esse ano. E dia 27 a gente vai tirar leite de pedra, porque é o dia dos melhores participantes do reality show 2022. Se a gente saiu no tapa no passado para trazer os participantes, esse ano vai sofrer um pouquinho, porque nem todo mundo foi bom participante em reality show. Mas eu quero que vocês deixem aí as dicas aí acontecendo. E ainda tem, gente, um extra off que vai sair aí, semana que vem, se eu não me engano, que a gente vai falar um episódio só sobre Todas as Flores, né? Tom e Laura não assistiam, eu vou estar aqui nesse podcast, vai ter convidados, a gente vai falar de Todas as Flores, porque essa novela merece sim um episódio de podcast só pra ela. Antes de terminar, eu quero fazer perguntar, Laura, e aí? Nádia e Sérgio, Astro e Pietro, qual é a dupla que vai vencer o MasterChef mais? Você não perguntou do destaque dessa semana, né? Porque Mas foram dois eliminados, né, já? Então não tem o meu destaque essa destaque semana. teria sido o Sérgio. Eu acho que o Sérgio é uma pessoa que tem tido um destaque bem interessante nos episódios. Ele aparece muito no confessionário. Então eu acho que ele é uma pessoa que tá com uma. Eu acho que ele seria a pessoa que eu diria que seria o campeão geral. Então eu vou postar na dupla dele. Se você falar, quem você vai ganhar? Eu diria ele. Porque eu acho que ele tem vindo numa ascendente, essa coisa, finalmente ganhou, não, não, sabe? Eu acho que mostra uma questão assim, teve uma historinha mesmo com a pouca quantidade de episódios. E a Nádia tem a citação com o Jacquin, né? Mas eu acho que assim, por eu achar, eu tava pensando em quem eu achava que ia ganhar, e era ele. Então eu acho que assim, por ela estar na dupla com ele, então essa seria a minha dupla vencedora.
Não, eu também vou achar que a vitória tá com Nádia e Sérgio, que além deles cozinharem bem, porque ambos já ganharam prova, ambos têm destaque positivo, e a Nádia, por mais que tenha derrapado, conseguiu chegar na final, eu acho que é um casal sendo premiado, não um casal porque são um casal, mas é um casal porque o homem e a mulher vão vencer, né, o MasterChef Mais, Uhum, e porque ambos têm história, gente, a Nádia com o Jacan, imagina ela recebendo o troféu das mãos do Jacan, eu já imagino o surto, que vai ser engraçado também, bem divertido, e o Sérgio também, eu acho que o Sérgio foi uma das pessoas mais que teve fair play na história do MasterChef, né? Então ele sempre uhum, ajudou, sempre prestativo, tem bons arcos. Mas eu sei assim, eu sei que Pietro e Astro também são talentosíssimos. O Astro também é um muito bom de confessionários. Os confessionários eles são sempre, né, de bom humor e de uma tirada boa. Ele é bem animado. Então eu acho que independente da dupla que vencer, teremos bons vencedores do MasterChef Mais e aquele gosto em dizer, tá vendo, gente? Eles poderiam ter aparecido mais, né, durante essa temporada. Porque por isso uma coisa longa, seriam bem mais animados de acompanhar. Mas fica aí. Semana que vem a gente se encontra. Eu quero ver aí, hein, gente. Vamos ouvir o episódio da semana passada sobre a gente falou do MasterChef Mais também. A gente tem extra off sobre a Copa do Mundo, que não acabou ainda. A gente também falou das polêmicas. Tem sobre o Choquei, tem sobre Corrida das Blogueiras e tem um monte de episódio aí atrás falando de tudo. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. E semana que vem tem mais sobre a final, porque eu e Laura apostou na mesma dupla. Então é a dupla vai contrária que perder. vai vencer, né? Então é Parabéns, isso. Pietro e Astro. Parabéns, Pietro e Astro. Vocês venceram o MasterChef Mais, porque a gente decretou aqui que a outra dupla venceria. Então, até semana que vem e tchau. Tchau.